Bem-vindos a todos os que são desconhecidos. É bom ter a todos aqui para o culto esta noite. Vamos ter uma noite maravilhosa, momentos maravilhosos. Vocês vieram esperando algo acontecer. Você não será desapontado. Você não pode vir para essa igreja e ficar desapontado. Algo está errado se acontecer isso, porque você vai ouvir a palavra ungida. Esta noite ele vai nos falar e nos reassegurar, dizendo que sobre os sinais. E nós estamos fazendo exatamente a perfeita vontade do Senhor Jesus ao ouvir estas fitas todas as vezes. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Não há nada maior do que estar na vontade do Senhor. Por isso é que nós lutamos dia e noite e oramos por isso. Senhor, quero estar na tua vontade, perfeita vontade, não a tua vontade permissiva, mas é interessante como quando nós saímos da vontade perfeita, ele nos traz de volta. E às vezes ele nos deixa sair, mas ele nos traz de volta e ele nos corrige, nós pagamos por isso, mas isso não muda nada. Você ainda é semente real de Abraão e isso não pode ser mudado. Você não se pode tirar as manchas que temos. Esta noite vamos ter um derramamento do Espírito e ele vai nos dar mais revelação de quem ele é. E ele vai nos dizer exatamente quem você é. Você não ama quando ele diz isso para você? Ele vai revelar mais a sua palavra para nós. Ele vai curar os doentes, ele vai curar os corações feridos e ele vai nos manter lutando adiante e adiante. Como conseguimos isso? É apertando o play, continuando a apertar o play. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Essa é a revelação, isso em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. No início, Deus estava sozinho e ele disse que estava em seus pensamentos. Não havia nada. E estava só ele. E então, ele pensou em você. Louvado seja o Senhor. Ele falou a palavra e era o seu nome. Pode ter sido milhões e bilhões de anos atrás, mas quando ele pensou e falou, era você. Ele sabia naquele momento, ali mesmo, quem você era e tudo a seu respeito. Ele sabia que você estaria aqui na Terra neste dia. Sabia que estaria sentado nesse assento hoje. Ele sabia que você seria noiva dele. Ele sabia que você teria revelação de quem ele é neste dia. Agora hoje, ele está sendo manifestado. Você está em vida e você está aquele espírito que estava nele antes, agora está em você. E hoje vamos ter companheirismo com ele e estamos nos tornando ele novamente como éramos no início, com ele outra vez. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Quão maravilhoso que estamos nos pensamentos dele lá no início. Vamos voltar lá no início. Ele vai nos falar tudo a respeito disso esta noite. Estamos nos reunindo em torno de todas as partes do mundo. Nós estamos ouvindo em um coração, em uma mente, em um acordo, unidos em torno do nosso líder, que é o Espírito Santo, falando através de seu vaso predestinado, escolhido por ele, que é o nosso guia para hoje, e ele vai falar para nós, os patos, hoje à noite, pelo seu líder vindicado, o nosso guia, porque ouvimos o quaquá dele por revelação e sabemos exatamente quem ele é. E porque estamos reunidos esta noite,
por causa do arrebatamento. E é isso onde nós vamos para o arrebatamento. Quem quer ir nisso? Você vai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Ah, vocês não estão contentes por conhecer o som daquele quá-quá? O diabo quer tirar esse quá-quá, mas nós não, nós amamos esse quá-quá. Nós precisamos de um Messias, um guia, um ungido, para nos tirar deste lugar, para nos mostrar o caminho para fora daqui, porque nunca passamos por isso antes. Precisamos de alguém para nos mostrar o caminho. E ele enviou-o, e ele próprio veio. Quem é essa pessoa? Quem dizemos hoje à noite que ele é? Vamos descobrir a respeito disso esta noite. Ele vai nos dizer exatamente quem é e quão importante é tocar fitas nas igrejas. Vamos descobrir isso. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. É uma enorme controvérsia hoje. Eu diria que é a maior controvérsia dentro da mensagem hoje. Isso aí mesmo. Sabe, parecia muitas doutrinas, existiam muitas doutrinas e em vários ministérios e tudo mais, mas isso já desapareceu. Mas a questão é tocar as fitas nas igrejas. Essa é a controvérsia. É como nos dias de Jesus, assim é hoje. As pessoas estão divididas. E ele disse que há 3 grupos de pessoas. E haviam 3 opiniões nos dias de Jesus. Foi o que ele disse, isso é o que a Escritura nos diz. 3 opiniões. Um grupo deve-se tocar as fitas, é necessário tocar. Esse é um grupo de pessoas. Nós somos esse grupo. Esse é o grupo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Estou contente por estar identificado com esse grupo. Sabe, outros, tem um outro grupo que é absolutamente errado tocar fitas nas igrejas. Eles acham que nunca... o irmão Abraham falou para tocar fita nas igrejas. Deixa pra lá. Mas há um grupo que crê nisso. O irmão Abraham nunca disse que deveria tocar fita nas igrejas. É errado tocar fita nas igrejas. Então tem um outro grupo, o terceiro. Eles não sabem o que é achar. Talvez, às vezes, mas não sempre. Ah, não sei. Eles querem o que chamam de ter um equilíbrio. Já ouviram essa terminologia? Manter o equilíbrio. Talvez tocar fitas 2 vezes ao mês, às vezes quarta-feira à noite. Isso não é equilíbrio. Equilíbrio é ser igual se você quiser um equilíbrio. Se vocês querem manter o equilíbrio, tem que manter o equilíbrio. Em cada era, Deus enviou um Messias. Cada era, ele enviou um Messias. É a voz ungida de Deus para dirigir o seu povo. Eles precisam disso. Em cada era, um Messias vindicado com uma grande unção da glória Shekinah em torno dele. Ele diz que em cada ato, em cada respeito, ele representa Deus. Ele é a palavra ungida que tornou-se carne para aquele dia. Amém. Amém. Podem sentar. Ele disse que Deus
tinha um controle tão completo daquela pessoa, a ponto de que dele ser a voz dele, ele era as ações dele. Muitas vezes diziam que não sabiam como que faziam, mas havia alguma coisa pulsando dentro deles. E é algo que os impelia. Eles eram o Messias para aquele dia, o ungido para aquele dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de Moisés, eles precisavam de um Messias durante aqueles dias, um líder de homens, uma voz, uma coluna de fogo. Eles precisavam disso naquela época. Deus proveu para eles isso. Ele foi o ungido de Deus, o Messias ungido. E ele pegou ao pó e jogou no ar, e as pulgas e tudo mais começaram a aparecer. Foi isso o que era o ungido do Messias fez. E hoje em dia nós precisávamos de um Messias para nos dirigir, porque ele disse que nunca passamos por isso antes, só precisamos de uma maneira de sair. E como Moisés não precisava de um homem, nós precisamos de um homem, não um grupo, apenas um homem, e que é a sua palavra. E isso precisa ser vindicado para não haver erros por uma coluna de fogo. Então nós sabemos que é ele, nós o temos. Nós o temos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Precisávamos um homem totalmente rendido à palavra de Deus para que a voz poderia nos dirigir. Ele nos enviou essa pessoa, mas isso, quando o nosso ungido falou a palavra, ele criou esquilos do nada. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maiores obras fareis. Era a vindicação da terceira puxada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado o Senhor, podem sentar. Ele disse que essa era a vindicação de quem ele era. E haviam 3 puxadas e identificou exatamente quem ele era. Lembrem-se, havia 3 grupos então, e há 3 grupos agora. O que eles dizem? O que diziam então? Mas como nos dias de Moisés, começaram a murmurar. Eles tinham um plano. E nós temos de fazer alguma coisa. Exige-se mais do que Moisés e a sua palavra. Eles queriam algo mais do que apenas a palavra de Moisés. A palavra de Moisés não era o suficiente, é o que disse aqui, citando o profeta de Deus. Exigia mais do que as palavras de Moisés. Eu acho que eles queriam um equilíbrio. Que eles precisavam de Moisés dentro deles. Essa é bobagem. Nós precisamos do profeta, da mensagem. Ponto final. Podem sentar. Amém. Agora ouçam. Isso não significa que não existe o ministério quíntuplo. Há muitos ouvindo, que estarão ouvindo, porque eles ouvem o que dizemos aqui. Eles ouvem. E eu não estou dizendo isso por causa deles, mas porque é verdade. É a verdade. Há necessidade do ministério quíntuplo. Há um ministério quíntuplo. Tem que haver homens ordenados por Deus, que Deus os colocou na igreja.
os colocou ali para aperfeiçoamento da noiva. Eles não podem ser tirados e nós necessitamos deles. Necessitamos para apontar para o povo a mensagem, a voz e para tocar as fitas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem sentar. Eles têm um trabalho para fazer. Eu também tenho para apontar para vocês essa mensagem. Não é a mensagem mais alguma coisa. É apenas a mensagem. Apenas a mensagem é o que necessitamos. Mas precisamos dos homens de Deus para apontar para as pessoas. Ouçam a palavra. Ele vai nos contar a respeito de um espírito que se levantou na época de Moisés, de Coré e Datã. Mas eles diziam, nós temos que ter muito mais, apenas isso. Não, isso é bobagem. Não precisamos. Eles não têm uma mensagem. Há apenas uma mensagem. Uma mensagem e um mensageiro apontando para as pessoas essa mensagem. Sabe, os irmãos dizem que eu estou separando as pessoas por dizer as coisas que eu digo daqui deste púlpito. Eu não quero separar as pessoas, eu quero unir as pessoas. E é apenas uma coisa que pode unir as pessoas, esta palavra. Seu profeta, esta mensagem é a única coisa que pode fazê-lo, não algum outro ministério, algum outro grupo de pessoas, nada mais. É esta mensagem, não separar, mas unir. Não fiquem bravos comigo, eu apenas estou citando a palavra. E a palavra diz, eu não estou dizendo essas coisas, a palavra está dizendo isso, eu estou procurando apontar para vocês a verdade, de volta para a verdade, a mensagem na hora, tocar as fitas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.